Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do podcast do projeto Orais sem Cessar. Nós hoje, depois das férias, vamos continuar estudando o livro de Marcos. Bem, como eu fiquei alguns dias de férias, eu acho que é bom a gente dar uma relembrada no que a gente já havia estudado para continuar a nossa escola dominical. Nas aulas passadas, quer dizer, na aula passada, hoje é a segunda aula e última. Marcos é um livro bem conciso, bem pequeno, então em apenas 2 aulas a gente vai conseguir terminá-lo. Eu vou relembrar o que a gente já tinha visto na aula passada a respeito de Marcos. A gente falou sobre o autor do livro, falamos que Marcos escreveu para os romanos cristãos que não eram judeus. Então Marcos escreveu para os gentios. E ele desempenha um papel fundamental na narrativa do Evangelho, enfatizando a importância da fé e do discipulado. O autor, no caso Marcos, mostra-nos Cristo com vários títulos salvíficos, como Filho de Deus, Messias e Senhor. Além disso, Marcos o descreve como o perfeito servo de Deus. Na verdade, essa é a mensagem principal do livro de Marcos. Falar que o Senhor é servo, veio nos servir e não apenas ser servido, nos ensinando o que nós também devemos fazer. Então, Jesus foi um servo de Deus, dedicado e fiel. Há poucas menções das leis e costumes judaicos, porque Marcos estava escrevendo para os gentios. Como nós já falamos, o autor que estamos estudando é João Marcos. João é o seu nome judaico e Marcos o seu nome romano. Bem, feita essa introdução da aula passada, agora vamos começar a aula de hoje. Hoje nós vamos falar sobre a oposição do servo do Senhor, o servo, Senhor Jesus, preparando os seus discípulos, qual foi o sacrifício do nosso servo e a ressurreição do servo de Deus. O Evangelho de Marcos narra o ministério de Jesus desde o seu batismo por João Batista até a sua ascensão. A obra concentra-se particularmente na semana da sua vida, na última semana da sua vida, né? Na época já que ele foi traído e preso e morto, crucificado, até a sua ascensão. Marcos apresenta Jesus como o poderoso Filho de Deus, cujas palavras eram lei no reino natural e no sobrenatural. Mas também mostra Jesus como humilde servo de Jeová, salvador e redentor dos homens, como ele diz no versículo: Jesus veio para servir e não dar sua vida, e dar a sua vida em resgate de muitos. Falamos do poder do servo de Deus como o poder de cura, poder sobre os demônios. Hoje falaremos sobre a oposição do servo de Deus. Vamos começar. Desde que começamos a estudar os evangelhos, vimos que foram os fariseus, nós vimos quem foram os escribas, os saduceus, os herodianos na época de Jesus. Caso você não se lembre, aconselho dar uma lida nos estudos passados. E por que cada um deles se opunha ao Senhor? Ainda expliquei quem eram cada um deles e por que cada um tinha um motivo diferente para se opor a Jesus. Essa oposição cresceu bastante entre os escribas e os herodianos, os saduceus e a gente da sua terra natal. Eles esperavam um rei terrestre que viesse estabelecer um reino entre eles, suplantando o Império Romano e suas injustiças. Fecharam os olhos aos milagres de Jesus e à sua mensagem salvadora e preocuparam-se mais em encontrar o meio de condenar a Cristo à morte, porque as suas expectativas não foram realizadas. No capítulo 4 do livro de Marcos, podemos ver o Senhor Jesus ensinando a multidão à beira do mar da Galileia. Jesus propõe a eles os seus ensinamentos em 4 parábolas: a do semeador, a da candeia, a da semente e a do grão de mostarda. Como já observamos no estudo de Mateus, o propósito de Jesus em ensinar através de parábolas era o de ensinar a respeito do seu reino aos seus discípulos. Apenas os que estavam dispostos a ouvir e aplicar os ensinamentos de Jesus podiam compreender o significado das parábolas. Na verdade, isso acontece até os dias de hoje. São muitos que ainda não discernem os ensinamentos de Cristo.
Falo daqueles que frequentam a igreja. Os discípulos de Jesus tinham grande vontade de aprender, de saber, de ter conhecimento, e assim devemos ser nós. Por isso, o Senhor Jesus explica a eles, em particular, o significado das parábolas. No capítulo 4, versículo 34, está escrito: explicava em particular aos seus próprios discípulos. Nos versículos 10 e 20, Jesus dá a explicação da primeira parábola. Nas outras três parábolas, Jesus mostra como é o nosso crescimento no reino de Deus, saindo das trevas para a luz. Depois começa o nosso crescimento e amadurecimento. E, claro, não podia faltar os dias de provas e lutas, falando da fé, apresentando o grão de mostarda. Já no capítulo 6, os discípulos já são enviados de dois em dois às comunidades para exercitarem o que aprenderam com Jesus, como curar, expulsar demônios, atender às necessidades dos enfermos e pecadores. Os discípulos foram exercer a sua fé em Deus quando foram enviados sem dinheiro, sem alforge, quer dizer, sem bolsa, sem suprimento, sem pão, sem água. Eles foram pregar a mensagem da salvação. E onde eles entravam, o Senhor preparava tudo a eles. Eles não ficaram com fome, eles não ficaram sem lugar para dormir. Eles aprenderam direitinho, pois realizaram suas tarefas como lhes fora ensinado e ordenado. Jesus ainda mostrou outros milagres e fez maravilhas, multiplicando pães, andando sobre o mar, curando quem tocava na orla das suas vestes. Mas, infelizmente, muitos ainda não acreditaram e rejeitaram a sua mensagem, como nos dias de hoje. Agora a gente vai falar um pouquinho de como o Senhor Jesus estava preparando os seus discípulos. Jesus revelava plenamente aos seus discípulos a sua identidade e a finalidade da sua vinda à Terra. E depois de tê-los enviado, eles precisariam estar preparados para começarem a caminhar sozinhos, sem a ajuda e a instrução do Mestre. Não é assim que acontece com a nossa vida? O Senhor nos revela a nós começamos a ter intimidade com Ele, conhecemos, começamos a ter provas, experiências, e depois é a hora de nós também começarmos a caminhar sozinhos, a começar a plantar no reino do Senhor, a semear no reino de Deus. Então, a partir do capítulo 8, Jesus instrui sobre o fermento dos fariseus. Porque depois deles aprenderem a curar, expulsar demônios, a pregar a palavra do Senhor, era preciso agora estar firmes e não se deixar enganar por palavras persuasivas que não tem, na verdade até hoje, que não tem a ver nada com aquilo que está escrito na palavra do Senhor. Por isso é importante nós conhecermos a palavra, porque quando escutamos até uma pregação, muitos são aqueles que sobem ao altar e não falam o que realmente está escrito na palavra. É isso que quer dizer o fermento dos fariseus. Saber identificar aquele que realmente tem o Espírito do Senhor e fala a verdade que está escrita na Bíblia. Porque muitos distorcem a palavra do Senhor a seu bel prazer, para cumprir com as suas concupiscências, com as suas vontades. Quantos são aqueles que desvirtuam a palavra do Senhor a favor próprio? Então o Senhor Jesus começa a falar com os discípulos sobre o fermento dos fariseus e começa a falar da sua morte e ressurreição. É chegado o momento de proclamar aos seus discípulos o seu plano divino e redentor, incluindo a sua rejeição, seus sofrimentos, morte e ressurreição. Os discípulos, claro, ficam assombrados com tudo que ouviram, especialmente Pedro, e eles faziam pergunta. Até os discípulos tinham aprendido que ia vir um rei, um salvador. E não era isso que eles esperavam, que esse rei salvador fosse morrer, mas que sim, iam tirá-los de toda aquela opressão que o Império Romano estava causando. Por isso eles ficaram assombrados,
porque nem eles entendiam qual era esse plano de salvação. Pedro, que há pouco tempo tinha declarado que Jesus era o Cristo, quando o Senhor Jesus pergunta: quem vocês dizem quem eu sou? E Pedro disse: tu és o Cristo. Então, ele tinha acabado de falar, tinha acabado de declarar que Jesus era o Cristo. Depois de ouvir que Jesus disse que ele ia morrer, ele mesmo repreende Jesus. E ele acabou sendo repreendido durante essa repreensão. E ainda foi comparado a Satanás. Ainda Jesus ensinou a multidão, dizendo: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Isso vale para nós. Ainda devemos tomar a nossa cruz e seguir. Muitos são aqueles que abandonam a fé do Senhor por N razões. Motivos nós temos, razões também. Lutas incontáveis. Mas o que é pegar a sua cruz e seguir? Será que o Senhor se agrada daqueles que deixam as coisas pelo caminho? Que desiste do filho, do marido, do casamento, do negócio? Preste bem atenção nessa palavra. Tome a sua cruz e siga-me. É com jejum e oração. Nós vamos falar sobre isso. Em jejum e oração que se expulsa casta de demônios. Jesus prosseguiu falando da necessidade de oração e jejum. Sobre quem é o maior no reino dos céus. Falou sobre tolerância, a caridade e o julgamento dos que servem de pedra de tropeço. Jesus comparou as pessoas com as crianças para ensinar lições importantes sobre humildade, sinceridade, fé, a fé genuína, como de uma criança. Falou acerca do divórcio, riquezas e recompensas e da necessidade de fé. Esperar tomar a sua cruz e ter fé. Então o Senhor Jesus foi transfigurar-se para os seus discípulos. Após uma semana de preparação dos seus seguidores, Cristo levou consigo Pedro, Tiago e João para um alto monte e foi transfigurado diante deles. Diz a Bíblia que as vestes de Cristo se tornaram resplandecentes e brancas, como a luz, e o seu rosto brilhava como a luz do sol. E ainda lhes apareceu Elias e Moisés. Este evento mostrou aos discípulos mais chegados à glória divina de Cristo e foi prova e testemunho da deidade de Jesus. Deus Pai, através da sua voz, honrou aquele encontro com as palavras: este é meu filho amado, a ele ouvi. É a segunda vez no livro de Marcos que Deus, o Pai, se manifesta. Na verdade, não no livro de Marcos. Na história do Senhor Jesus, que Deus, o Pai, se manifesta. A primeira vez foi no batismo de Jesus, confirmando assim nos corações dos discípulos que aquele Jesus era verdadeiramente o Filho de Deus, ungido, o Messias. No capítulo 10, Jesus novamente fala da sua morte e ressurreição. Penso que para preparar os discípulos para o que iria acontecer. Os discípulos seguiam a Jesus cheios de apreensões e dúvidas, pois ainda não entendiam o porquê da sua morte. Pois como o Filho de Deus poderia ser morto por homens? Então, vamos agora para o sacrifício do servo de Deus. A entrada de Jesus em Jerusalém foi uma demonstração simples, popular, e não como um líder político ou um líder militar, com seu exército, guardas, cavalaria, mas ao invés disso, Jesus entra montado em um jumentinho. Esse animal representa a paz, diferentemente de uma cavalaria, de um exército. Mas Jesus não se apresentou como um conquistador, mas se apresentou humilde, assentado em um animal do campo. Muitos que o seguiram e que estavam aclamando nas ruas com ramos, há alguns dias começaram a zombar e ridicularizar no momento em que ele estivesse se oferecendo como sacrifício vivo a Deus pela nossa redenção. Porque não era aquilo que eles esperavam. A oposição dos fariseus e saduceus crescia, mas Jesus continuava fiel à vontade do Pai.
Tanto que no capítulo 11, vemos a purificação do templo efetuada por Jesus. Ele entra no templo e passou a expulsar os que ali estavam vendendo e compravam. Ele derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitia que qualquer um conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também os ensinava e dizia: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Vós, porém, a tendes transformada em covil de salteadores. E os principais, sacerdote e escribas, ouviam estas coisas e procuravam um modo de lhe tirar a vida. Jesus foi corajoso, mesmo sabendo de tudo isso, ele não deixou de cumprir a vontade do Pai. No capítulo 13, encerra-se o sermão profético, proferido por Jesus no Monte das Oliveiras. Um sermão escatológico, ou seja, um estudo sobre os fins dos tempos. Nos versículos de 1 a 4, fala da profecia a respeito do templo. Nos versículos de 5 a 23, os acontecimentos da futura tribulação. Já nos versículos 24 a 26, a segunda vinda do Filho do Homem. No versículo 27, a reunião de Israel. Dos versículos 28 a 33, a certeza da volta de Cristo. E dos versículos 34 a 37, exortações à vigilância. O servo estava pronto agora para ir à cruz. Em Jerusalém, ele aparecera a muitos, sabendo que o fim da sua vida estava próximo. Permaneceu ensinando, curando, demonstrando sua autoridade divina, amando as pessoas e assim, humildemente, foi levado do jardim até o Sinédrio e depois ao palácio de Pilatos. Ridicularizado, cuspido, esbofeteado, injuriado, no entanto, sem pecado, sem ódio contra seus acusadores. Na cruz, depois de muita dor e humilhação e sofrimento, tornou-se pecado para livrar-nos das nossas culpas. Morreu como servo fiel, perfeito, obediente até a morte, e morte de cruz. Mas ele ressuscitou. No capítulo 16, 3 mulheres, tendo em suas mãos aromas, foram embalsamar o corpo de Jesus. No terceiro dia da crucificação, Jesus morrera às 3 horas da tarde de sexta-feira, e em seguida seu corpo fora retirado da cruz e colocado na sepultura. Como no sábado dos judeus começava às 6 horas da tarde, ou 18 horas, não houve tempo para tal feito, isto é, para embalsamar o corpo. Então, aquelas mulheres piedosas voltaram naquele dia com o fim de cumprirem o ato. E qual não foi a surpresa? A pedra que constituía preocupação àquelas mulheres, porque elas pensavam, quem vai remover a pedra para a gente? Ela foi removida da entrada do túmulo. E surpresa maior elas não tiveram, porque Jesus já não estava ali. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro. Coube a Maria Madalena dar as boas novas da ressurreição de Jesus, porque no meio do caminho o Senhor aparece a elas. Coube-lhe o grande privilégio de a Maria Madalena de anunciar aos discípulos que se achavam tristes e chorosos. O servo cumprir as suas palavras. Sua volta significa a continuação e o progresso da igreja verdadeira. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. De fato, o Senhor Jesus, depois de ter lhes falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Na ressurreição se fundamenta a fé cristã. Sem a ressurreição não haveria cristianismo. A nossa fé, as nossas obras seriam vãs.
Como está escrito no livro de 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 14. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a nossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo. Não há qualquer sombra de dúvida que Cristo ressuscitou e apareceu aos discípulos e a outros. Não há sombra de dúvida de que ele está vivo e a sua igreja permanece no cumprimento da sua missão. Por isso, a Deus seja dada toda honra e toda glória para todos sempre. Amém. E hoje terminamos o nosso livro de Marcos, a nossa escola bíblica, estudando o livro de Marcos. Espero que você esteja gostando, espero que você de coração esteja aprendendo. E vou lhe pedir, acompanhe as próximas aulas da Escola Bíblica do podcast do Projeto Orar e Sem Cessar. Te espero lá.